É impressionante a quantidade de pessoas que chegam para rebater os argumentos, alguns que eu mostro aqui em vídeos com provas, sabe? O que acontece é que muita gente não assiste o vídeo, essa aqui é a verdade, ou não assiste o vídeo completo, ou apenas baseia o seu comentário pela capa sem ver o vídeo antes, né? A minha intenção não é retirar o Campeonato Brasileiro do Fluminense, do Palmeiras e do outro clube lá que eu já não lembro agora. Não, gente, não. A minha intenção não é essa. Esses clubes foram campeões, o Santos, né, se não me engano. Esses clubes foram campeões de 68, 69 e 70, mas eles foram campeões do Campeonato Brasileiro do Sul. E devido àquela bagunça toda do ano passado, não, daquela época, devido àquela bagunça toda daquela época, aquele meio que preconceito, acho eu, com os clubes, né, com os clubes do Norte e Nordeste, a CBD na época apenas deu o título para o Santos, o Palmeiras e o Fluminense, 68, 69 e 70. E esses clubes ficaram como, entre aspas, campeões brasileiros naquele ano, e eles foram campeões brasileiros sim, ninguém está negando isso não. Só que agora, de uns anos para cá, com os reconhecimentos de alguns títulos brasileiros para Santos, para Palmeiras e para tantos outros clubes, não é justo você não reconhecer o Sport em 68, o Ceará em 69 e o Fortaleza em 70. E não adianta, eu não vou abrir mão nem para um trem, cara, sabe? Eu não vou parar de falar de que esses títulos são merecidos para esses clubes. Inclusive está aí já, ó, o escudo do Sport atualizadozinho com a 3ª estrela dourada e ponto final. Essa é a opinião minha e a opinião aqui do canal. E aí, ó, você pode ver essa arte, que já está rolando essa arte, tá? Pelo Twitter, os maiores campeões do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto, né? Porque ainda estamos no começo de 2024, então o Campeonato Brasileiro ainda não começou nem nada. E você vê aí, ó, Palmeiras com 12 títulos, Santos com 8, Corinthians e Flamengo com 7, São Paulo com 6, Cruzeiro, Fluminense e Vasco com 4, Atlético Mineiro e Inter com 3, Sport, Bahia, Botafogo e Grêmio com 2, e aí você vê Atlético Paranaense, Coritiba, Guarani, Fortaleza e Ceará com 1 título cada um. De onde você acha que apareceram 12 títulos para o Palmeiras? E 8 para o Santos? E 4 ali para o Fluminense? De onde você acha que apareceram tudo isso? Aí você tem 3 para o Atlético Mineiro. São títulos que foram reconhecidos de campeonatos mais atrás. Então, se esses clubes tiveram títulos reconhecidos, inclusive o Atlético Mineiro, que jogou com a equipe da Marinha. Se esses clubes tiveram títulos reconhecidos desta época, antes de 71, por que não pode ter o Ceará, o Sport e o Fortaleza, que foram em 68, 69 e 70 campeões do Campeonato Brasileiro do Norte? Responde aí para mim. No meu Twitter, eu fiz uma publicação que deu uma viralizada, tá? A publicação diz o seguinte: o choro é livre. 68 é do Sport, 69 é do Ceará e 70 é do Fortaleza. E se você torce para alguns desses times e não quer os títulos por vergonha, saiba que os caras do Sudeste quiseram os deles. E depois mandei um só se fodense para todo mundo, né? E aí veio Samuel Araújo, né, que a princípio é torcedor do Fluminense, e disse assim: o Fluminense Futebol Clube é campeão brasileiro de 70. E eu respondi, né? Cara, ninguém disse que não. Por favor, se aprofunde no tema e entenda que nestes anos de 68, 69 e 70, o certo seria e será em breve existirem 2 campeões por ano, devido ao próprio regulamento dos campeonatos e como a CBD dividiu o Brasil na época. Ponto final, velho. O órgão que geria o campeonato de futebol brasileiro daquele momento, a CBD, que hoje é a CBF, dividiu, colocou o brasileiro do Sul, brasileiro do Norte, lá com o Nordeste e tal, e ponto final. É simples, gente, é simples. Então, sim, se deram títulos para Palmeiras, tanto é que Palmeiras agora tem 12 títulos brasileiros, se deram títulos para o Santos, se deram títulos para o Atlético Mineiro, para o Fluminense, por que não vão dar títulos para o Ceará, o Fortaleza e o Sport? E você aí, ó, torcedor do Bahia e do Vitória, você é contra, por quê? O Vitória, porque não ganha nada. Nem nessa época
quando a bola era quadrada, o Vitória ganhou alguma coisa. Então o torcedor do Vitória vive dos anos 90 para cá, quando foram vice-campeões do Campeonato Brasileiro, vice-campeões da Copa do Brasil, e falam que esses títulos foram mais importantes porque foram vice-campeões, porque jogaram contra o Santos de Neymar. É uma torcida que fala que título de Série B é mais importante do que o título de Série A do Bahia, porque foi na época dos pontos corridos. Me faça uma garapa, né? E você aí, torcedor do Bahia, parece que é contra, porque assim o Sport iguala com o Bahia em termos de títulos nacionais, né? O Bahia teria 2 e o Sport 2. Lembrando que por mais que a Copa Brasil na época lá, né, fosse um campeonato brasileiro da época, o Bahia teve que correr atrás do reconhecimento desse título também. Porque há 10 anos atrás, ninguém falava que o Bahia era campeão brasileiro de 59. Só de 88. E eu, Linésio, torcedor do Sport, sempre defendi aqui neste canal que o Bahia era o campeão de 59. Sempre defendi. Assim como sempre torci também por Fortaleza ano passado pela Sul-Americana. O que falta, galera, a vocês, a muitos de vocês, é pararem de colocar o clubismo em cima da razão. Existem documentos históricos que provam que Ceará, Sport e Fortaleza foram campeões brasileiros daqueles anos, ao lado da galera que fez o Campeonato do Sul. E o meu amigo Selmo, do Poderoso Vozão, forte abraço para você, Selmo, me mandou um link do Instagram desta página que chama-se Museu do Vozão, tá? Onde eles mais ou menos fazem um resumo do que foi aquele título de 69 para o Ceará. Claro que essa postagem está direcionada para o Ceará, aquele ano de 69, mas vale também para o Sport em 68 e para o Fortaleza em 70, né? E aqui eles falam, entenda o que foi o torneio Norte-Nordeste do Brasil e o porquê ele não é favor política ou canetada. Acho que aí escreveram o meu errado, mas enfim, vamos passar para o outro. Agora eles meio que fazem uma explicação, né, de como foi os campeonatos naquela época, né? Por exemplo, em 68, que o Sport foi campeão, eles meio que dão uma explicação, mas tudo isso aí eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal, tá? Então se você não viu e quiser ler, dá pausa aí no vídeo agora para que você possa ler o que está aí sendo explicado. E depois eles colocam o seguinte, o formato do torneio dos campeões e o regulamento da CBD, que mais tarde não seria cumprido. Aí você vê aí uma reportagem de jornal, né? De 4 torneios sairia o campeão nacional em 68, tá? Isso aí você tem que ver o meu vídeo anterior que eu falei sobre isso para que você entenda um pouco mais. Ou então você dá pausa neste momento do vídeo agora e lê aí a questão de 1969 na ótica do Ceará, né? Mas eu volto a dizer, isso também vale para o Sport e para o Fortaleza. Continuando, eles dizem o seguinte: ata da Confederação Brasileira de Desportos, confirmando seu regulamento, o formato do torneio Norte e Nordeste e, no último parágrafo, confirmando que os vencedores dos torneios deveriam se enfrentar para decidir quem seria o campeão do Brasil. E aí a galera do Museu do Vozão coloca o que aconteceu em 69. E aí eles dizem, após a confirmação dos campeões, aguardava-se a realização do torneio dos campeões, envolvendo Ceará e Palmeiras, isso no ano de 69, tá? Desse confronto emergiria o grande campeão brasileiro e o representante da Libertadores do ano seguinte. Contudo, devido à má organização da entidade, a escassez de datas disponíveis no calendário dos clubes e as excursões realizadas pelos clubes na época, o confronto não aconteceu. Assim sendo, a CBD não cumpriu o seu regulamento, deixando o Brasil por mais um ano sem nenhum clube brasileiro na Libertadores da América. Manchete do jornal de 1969 destacando o Ceará como campeão brasileiro e o aguardo da confirmação da CBD. E em 2010, a CBF oficializou e unificou a Taça Brasil de 59 a 68 e o Robertão de 67 a 70 como campeonato brasileiro. E aí você vê uma matéria do Globoesporte.com, tá? E embaixo eles continuam dizendo o seguinte: no entanto, a própria CBF não reconheceu o Sport, o Ceará e o Fortaleza campeões do Brasileiro do Norte em 68, 69 e 70 como campeões nacionais. Se o Robertão, com o mesmo período e propósito do torneio Norte e Nordeste, foi oficializado, por que os clubes nordestinos não foram contemplados? Qual critério foi utilizado?
O fato é que o Sport, Ceará e Fortaleza foram prejudicados pela organizadora durante o seu período. A homologação é justa, é uma obrigação e uma reparação histórica. Os torneios foram conquistados no campo, na bola e na raça. A história não pode ser apagada. Simples, e eu não vou abrir nem para um trem. Você aí, torcedor do Fluminense, do Bahia, do Vitória, pode encher aqui os meus vídeos de comentários. Não adianta, não adianta. É uma reparação histórica, como falou aqui o pessoal do Museu do Vozão, tá? Os títulos têm que ser reconhecidos. É uma questão de justiça. Fora isso, os nossos clubes têm que correr atrás do futebol brasileiro moderno para voltarem a conquistar títulos. E lembrando aí para você do Vitória, vocês nunca foram campeões brasileiros da primeira divisão, tá? Nem nos pontos corridos, nem na época que o meu avô era bebê, nunca. E vocês do Bahia, os últimos títulos que vocês conquistaram, dos brasileiros, claro, foi o campeonato de 88. Já está na hora de vocês pararem com essa rixinha boba de Nordeste, vocês aí da Bahia, e voltarem a ganhar títulos, tá? Vocês do Bahia ganharem mais um campeonato brasileiro ou uma Copa do Brasil que vocês nunca venceram, e vocês do Vitória ver se ganham alguma coisa, pô. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!